O Céu e o Inferno. Nós estamos na segunda parte, Criminosos Arrependidos, Jacques Latour, que é a última parte deste capítulo, desse estudo. O Guia do Médium. Dizes que não compreendes as palavras do Espírito. Procura ter uma ideia de sua emoção e do seu reconhecimento para com o Senhor, coisas que ele acredita não poder testemunhar melhor do que tentando demover todos esses criminosos por ele visto, mas que tu não podes ver. Então ele começa a falar daquele jeito porque tem um grupo de espíritos ali ouvindo ele. E o médium não está vendo, mas ele está vendo, então ele quer mostrar para esses espíritos a necessidade de entender que o crime não compensa. Aos ouvidos desses, quereria ele que chegassem as suas palavras, mas que te não disse ele, porque o ignora ainda, é que lhe será permitido o início das missões reparadoras. Irá para junto dos que lhes foram cúmplices, procurando inspirar-lhes arrependimento, implantando em seus corações o germe do remorso. Então, a partir daquele momento, ele já está em condições de começar a trabalhar, já está em condições de começar a ajudar os seus companheiros, os seus cúmplices, as suas vítimas. Ou seja, tem um grupo de espíritos que ele já está com um mapa de ajuda preparado para aquele trabalho que ele tem que desempenhar a partir desse momento. Isso é importante que a gente esclareça bem o espírito para que ele entenda a sua necessidade de começar a trabalhar no bem, começar a entender a sua necessidade de fazer o bem. Frequentemente, se vêem na Terra pessoas tidas por honestas lançarem-se aos pés de um sacerdote para se acusarem de um crime. Quantos crimes acontecem nas caladas da noite? Hoje em dia nem tanto, porque as mídias replicam, mas ainda acontecem bastante. Mas em outras épocas acontecia aos montes, às mãos cheias, e não conseguíamos dimensionar todos os meandros desses crimes e todas as situações que eles ocorriam. Então, essas pessoas iam até o sacerdote pedir misericórdia, confessar o crime e tentar, de alguma forma, aliviar sua consciência. É o remorso quem lhe dita a confissão da culpa, pois se o véu que te encobre o mundo invisível se desfizesse, verias muitas vezes o espírito cúmplice ou instigador de um crime, tal como o fará Jacques Latour, inspirando o remorso ao espírito encarnado no afã de reparar a própria falta. E aí, gente, nós temos que ver o espírito instigador do crime e aquele que cometeu o crime. Então são duas situações diferentes, são duas situações delicadas e complicadas que precisa ser trabalhada, que precisa ser revista para que todos nós consigamos estarmos em melhor condição de nos ajudarmos e de fazermos o bem. O trabalho íntimo da nossa postura frente à vida, frente às nossas necessidades evolutivas, é que vai mostrar que a gente está crescendo, que a gente está se aperfeiçoando e que a gente está se melhorando. Então, o protetor vai mostrando para o médium que o espírito está tendo uma visão muito mais ampla do trabalho que ele terá para fazer e ele tem que se preparar, porque vai certamente, dentro dessa preparação do trabalho, o estudo do livro Céu e Inferno, por algumas pessoas, vai levar espíritos também criminosos para serem ajudados, para serem trabalhados. Mais tarde, o médium de Bruxelas, ou mesmo que recebera o primeiro ditado, obteve o seguinte: nada mais receais de mim, que estou tranquilo, em que pese no sofrimento que ainda tenho. Vendo o meu arrependimento, Deus teve compaixão de mim. Agora sofro por causa desse arrependimento, que me demonstra a enormidade dos meus crimes. Então ele já chega totalmente equilibrado, já conversando de uma forma natural, mostrando ao médium que não precisa ter medo dele, que não precisa ter receio, porque Deus o concedeu a oportunidade de trabalhar intimamente no bem. Bem aconselhado na vida, eu não teria jamais praticado todo esse mal, mas, sem repressão, obedeci cegamente aos meus instintos,
Se todos os homens pensassem mais em Deus, ou antes, se nele acreditassem, tais faltas não seriam cometidas. A importância de educar, a importância de esclarecer, a importância de falar no bem, a importância de fazer fortalecer as energias do bem, que vai fazer com que a gente cresça, com que a gente se aperfeiçoe, com que a gente busque um caminho melhor para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso melhoramento. E a justiça divina, que traz para nós sempre as oportunidades de nos fazermos melhores, trabalhará certamente em nossos corações para essa edificação, para esse trabalho íntimo de crescimento e aperfeiçoamento frente às leis de Deus. Falha é, porém, a justiça dos homens. Uma falta muitas vezes passageira leva o homem ao cárcere, que não deixa de ser um foco de perversão. Daí sai ele completamente corrompido pelos maus exemplos e conselhos. Dado, porém, que a sua índole seja boa e forte para se não corromper, ainda assim, de lá saído, ele vai encontrar fechadas todas as portas, retraídas todas as mãos, indiferentes todos os corações. E aí vem a questão da nossa justiça, conforme ele está mostrando. As dificuldades inerentes para quem sai de uma prisão. Então, por um pequeno crime, coloque a pessoa dentro de um cárcere. Lá ele vai ser instruído com a extrema maledicência, extrema malevolidade, para tentar lhe corromper os sentimentos. Mas, por outro lado, ele encontrará muitas portas fechadas, muitas mãos retraídas, e fica também em situação delicada. Então, nossas leis deveriam ter um processo de educação dos presos, levando a eles certo conhecimento, certo entendimento, para eles se melhorarem, para eles se aperfeiçoarem, e também ter um processo de reeducação de quem saísse da prisão e as empresas com coragem para contratar essas pessoas. Então são muitas situações diferentes, são muitas situações desagradáveis que precisamos começar a refletir e a meditar e principalmente mostrar isso para o jovem, porque à medida que os jovens começam a ver todas as dificuldades e todas as complicações que tem em cometer um crime, perante a lei dos homens e perante a lei de Deus, perante a lei dos homens vai ficar preso, vai punir, ser punido, e ao sair vai encontrar muitas dificuldades. E da mesma forma, ele entender que se ele não fica punido pela lei dos homens, será punido pela lei de Deus. E muitas das vezes é punido duplamente pela lei dos homens e pela de Deus, porque a nossa consciência, a índole do nosso crime, não vai passar assim tão desapercebido. Trabalhamos intimamente para nos aperfeiçoar e nos melhorar, e procurarmos então ajudar as pessoas a se esclarecerem. Que lhe resta, pois? O desprezo, a miséria, o abandono e o desespero, se é que o assistem boas resoluções de se corrigir. Então a miséria o leva aos extremos, e assim é que também ele se toma de desprezo por seu semelhante. Assim é que o odeia e perde a noção do bem e do mal, por isso que, repelido, se encontra a despeito das suas boas intenções. O que ele está trazendo aqui é aquilo que sente um criminoso. E é importante que todas as pessoas procurassem entender isso aqui e esclarecer essas pessoas. À medida que ele recebe as bênçãos, à medida que ele recebe a ajuda, que ele recebe o amparo, à medida que ele está sendo ajudado, ele começa então a ter que passar por outros aspectos do entendimento, por outros aspectos da vida que o possa despertar para as realidades transcendentes da vida. Mas quando ele sai da cadeia, quando ele sai do cumprimento daquela pena, ele depara com uma sociedade hostil. Hoje talvez nem tanto, mas naquela época era muito grave, hostil a que ele se recupere. Então ele entra num processo de sofrimento muito maior e de miséria muito maior. E aí ele passa a odiar e a repelir uma série de ações e começar a tomar atitudes mais perigosas e até mesmo para fugir do ostracismo total, voltar para o presídio, em alguns casos. Para angariar o necessário, rouba, mata às vezes e depois o executam. Meu Deus, ao ser presa novamente de minhas alucinações, sinto que as vossas mãos se estendem por sobre mim. Sinto que a vossa bondade me envolve e protege.
Aí ele usou a palavra certa agora, ele tem a alucinação das vítimas olhando para ele. Porque quando aquelas imagens holográficas retidas na retina da consciência, na tela mental, ele vê tal qual aquelas vítimas estivessem perseguindo. Então ele faz a oração para se proteger daquela situação alucinatória. E a nossa sociedade, então, cria toda uma situação para levar a pessoa à execução, com um mecanismo que ela acha para recuperar aquela pessoa, esquecendo de que você tem que trabalhar no processo de educação do espírito para que ele possa caminhar com mais segurança. Obrigado, meu Deus. Na próxima existência empenharei toda a minha inteligência no socorro aos desgraçados que sucumbiram, a fim de os preservar da queda. Obrigado a vós que não desdenhais de comunicar comigo. Nada receis, pois bem, o vedes, eu não sou mau. Ele agradece o médium, esclarece que ele não é mau, que ele estaria se comunicando, passando informação para que ele se instrua, o médium também vai se instruir e também deixou para a nossa posteridade as mensagens que também está nos instruindo, e essa parte é muito importante para a gente entender toda a dinâmica do criminoso antes, durante e após os crimes e as punições. Quando pensardes em mim, não vos figureis o meu retrato pelo que de mim vistes, mas o de uma alma angustiada que agradece a vossa indulgência. A Deus, evocai-me ainda e orai a Deus por mim. Então, o autor, de novo, ele agradece ao médium e pede para manter a imagem dele de uma pessoa que é filho de Deus, que está procurando se restabelecer, para a gente pensar nele com indulgência. E a partir disso, a gente então começar o processo de crescimento, onde cada um de nós receberemos aquilo que fizemos jus perante a justiça divina. Compreendendo que cada um de nós passamos por um processo de restabelecimento, processo de reeducação, trabalhemos, pois, para nos melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos e para sermos realmente melhores, tal qual a justiça divina espera de nós.